pode dar também. Agora vamos ao assunto aqui na mesa. Eu gostaria, então, de abrir as perguntas, né, as dúvidas que vocês têm. Tá, a tecnologia que foi apresentada de ecodesign, análise do ciclo de vida e qualquer outra questão envolvida ao piloto que o Roger está trabalhando junto com o Marco, ou o Ambientronic. O Juliano vai começar. Eu acho que eu tenho uma primeira pergunta. Primeiro, eu gostaria de dizer um muito obrigado a todos pelo convite, por estar aqui entre amigos do CTI, pessoas ilustres da universidade, alunos, e vocês. Muito obrigado. Meu nome é Antônio Giuliani e eu trabalho na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento. Portanto, eu estou aqui em nome da SESEX. Eu não estou falando em nome de governo, né? Embora eu pertença ao governo brasileiro, mas eu só posso falar em nome da secretaria que eu trabalho. E eu teria uma pergunta primeira, que está relacionada com a excelente aula que a professora Cássia nos deu, né? Eu preciso falar também que esse nosso projeto, que nós levamos em cooperação com a União Europeia e o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele foi iniciado em 2006, 2007, e por uma coincidência pela professora Cássia, por meio da professora Cássia, que eu estou tendo o grande prazer de conhecê-la pessoalmente aqui. A senhora é a mãe do nosso projeto, então. E esse projeto, pessoal, ele está relacionado com a obtenção de uma certificação da União Europeia em relação à rotulagem ambiental, que é o Programa de Rotulagem Ambiental Europeu, que é o FLOWER, né? E nós estamos trabalhando primeiramente com uma empresa e com um único setor, que é o setor de papel e celulose. E esse projeto termina agora em julho desse ano, graças a Deus, com a nossa meta conquistada, que é a obtenção do selo por uma empresa desse setor, que é a International Paper do Brasil. Então, ela preencheu todos os requisitos que esse rótulo exige, e ela vai poder agora ter esse rótulo nesse papel que ela exporta para outros mercados, principalmente o mercado europeu, que é considerado um dos mais exigentes em relação às questões que envolvem meio ambiente, né? E esse rótulo, ele é dito rótulo do tipo 1, que é um rótulo voluntário, é um rótulo que precisa de uma terceira parte para certificá-lo, né? E ele usa aspectos do ciclo de vida. E essa minha pergunta seria sobre esse tema, professora. Se nós realmente devemos ficar com a rotulagem tipo 1 para comércio exterior, né? Ou se nós já devemos assim, migrar para essa rotulagem 3, que enfatiza essa metodologia do ciclo de vida, né? Eu gostaria que você levasse em consideração também que a nossa principal preocupação é com a pequena e média empresa e que eles têm uma percepção um pouco assim distorcida da metodologia do ciclo de vida, que para eles representa custo, né? E quando você fala com o setor privado, essa questão é muito considerada do custo. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão. Muito obrigado. Juliane, muito obrigada pela questão, altamente pertinente, muito relevante. É claro que a gente não pode negar o que está acontecendo no mundo. Eu acho que a gente não pode se fechar e dizer que porque tem custos e porque é difícil que nós não vamos fazer. O que a gente deve fazer é um planejamento. Essa é a minha visão. Então, a rotulagem ambiental do tipo 3 já é uma realidade
Já existe publicada a ISO 14025, que é a rotulagem ambiental tipo 3, ou seja, qualquer consumidor no mundo pode exigir, por exemplo, ao Walmart, chegar e falar assim, eu quero saber se o produto de vocês já está rotulado. E a gente tem que estar preparado. Então, a minha visão é que nós precisamos preparar, na realidade, os setores, né, as pequenas, as microempresas, para essa realidade. E não fechar os nossos olhos para o que está acontecendo no mundo. É isso, ponto. Depende, não, acho que aí não depende. Acho que a gente tem que se preparar, porque essa é uma realidade. Assim, é isso que eu falo assim, não é, aqui a gente tem um tempo. Agora, o que a gente não pode fazer é demorar muito. Porque com quem que nós competimos? Se a gente fica protegendo a nossa empresa, o que acontece? O mercado chinês vai avançando. Então, se eles começam a avançar, o que é que sobra para nós? O mercado nacional só? Assim, está entrando produto chinês também aqui, né? Exatamente, talvez entrando aqui também. Então, talvez, assim, nós temos que nos preparar e rapidamente, porque eles são rápidos, hein? Eles são muito rápidos, muito eficientes, com uma capacitação, e eles trabalham muitas horas, não que nós não trabalhamos, mas a gente sabe que é diferente. Aí depois comparar a população deles com a nossa é outra, então nós temos que estar preparados para o mercado globalizado. Eu acho que essa que é a questão. Mais alguma pergunta? A pergunta é exatamente para o Juliane, dentro dessa fala que a professora concluiu agora, da necessidade de uma velocidade maior. Então, na sua percepção, quais são as prioridades no momento do setor nacional como um todo, e se você tiver um conhecimento mais específico do eletroeletrônico, no sentido dessa inserção internacional das nossas empresas? Meu amigo, olha, em relação ao setor eletroeletrônico especificamente, eu prefiro não assim, externalizar a minha opinião, porque eu realmente conheço muito pouco, né? Temos assim algumas necessidades básicas que eu acho que vale para todos os setores da nossa economia, né? Eu tenho algum contato maior em função do desenvolvimento desse projeto com o setor de papel e celulose, né? E assim, nós percebemos que o setor privado até que não está tão longe dos requisitos que o mercado internacional exige. Principalmente nesse setor. Eu fiquei surpreso com o setor de papel e celulose em função de como eles mudaram desde o início da década de 70, por exemplo, que eu me lembro quando eu era criança aqui no... Faz tempo, hein? Agora eu falei meia idade. Aqui em Santa Rita do Passa Quatro, que nós tínhamos uma empresa de papel, uma fábrica de papel, e nossa cidade, uma vez, se reuniu, a cidade inteira, para tentar expulsar essa empresa de lá, porque era um cheiro horrível, né? Então, era uma poluição muito grande, e esse setor realmente melhorou muito, e nós pudemos perceber isso com o desenvolvimento desse projeto, porque nós tivemos que analisar essa cadeia produtiva para ver se realmente eles estavam adequados aos requisitos europeus. E eles estavam, né? Então, eles realmente andam numa velocidade maior que o setor governamental, por exemplo, né? Essa parte institucional do Brasil ainda precisa melhorar um pouco, né? Para poder alcançar as respectivas partes dos mercados mais importantes, que são os mercados europeus, norte-americano, a China, que está chegando aí, né? Então, eu acho que nós precisamos, de certa forma, nos adiantarmos em relação ao que o mundo exige dos nossos produtos, em termos de legislação,
de adequação a requisitos, né, de observância de leis, né, isso é muito importante. E eu acho que nesse ponto nós precisamos melhorar. E aí inclui o respeito pelos recursos naturais, né? Nós temos assim uma biodiversidade imensa, né? Ainda eu acho que falta uma consciência maior para que nós possamos utilizar isso como uma ferramenta positiva no mercado internacional, né? Daí o fato de nós estarmos trabalhando com a rotulagem ambiental, de tentar mostrar para o mundo uma vantagem, né, em termos de preservação e de respeito para o meio ambiente. Mas eu acho que seria basicamente nos adequarmos às regulações que existem mundo afora. Tá? Eu tenho pergunta, mas eu vou... Você? Tá, eu acho que fazer a pergunta. É uma pergunta mais para o Juliane. A prioridade a gente sabe que então a gente já tem uma empresa, né, de papel já a princípio já podemos dizer com o selo Flower. Tem alguma outra empresa brasileira com esse selo? Você conhece alguma? Não, essa é a primeira empresa brasileira e latino-americana que vai receber o selo da União Europeia. Isso para a gente é muito importante, né? Nós estamos assim inaugurando, né, essa obtenção. Agora, o mais importante para nós, enquanto Secretaria de Comércio Exterior, é que nós estamos utilizando essa experiência para poder conscientizar, né, sociedade civil, principalmente setores do governo, né, setor privado, sobre a importância da rotulagem ambiental, né? E nós assim pretendemos, estamos renovando o projeto, viu, professora Cássia? Conseguimos renovar para poder aumentar o escopo do projeto. Então nós vamos trabalhar agora com outros setores, aproveitando a experiência dos países que participaram conosco desse projeto, com os produtos que eles trabalharam, né? A China trabalhou com eletroeletrônicos, o México trabalhou com calçados, a África do Sul trabalhou com têxteis, junto com a Índia. Então nós vamos aproveitar essa experiência e também utilizar, né, esses conhecimentos para esses outros setores. E também, em paralelo ao desenvolvimento desse projeto, nós estamos fortalecendo o programa de qualidade ambiental da BNT, né, que estava um pouco parado também, mas está voltando a assim, participar dessa questão, e muito provavelmente o papel da International Paper vai ser o primeiro produto rotulado também pelo programa da BNT. E nós pretendemos, com isso, tentar o que nós chamamos de reconhecimento mútuo desse programa com outros programas de outros países, né? Aí o selo da ABNT valeria nesses outros países também. Os nossos produtos poderiam adquirir maior competitividade, né, maior acesso a mercados, mas com um selo nosso. Isso que nós queríamos, aproveitando a experiência com o selo europeu. E também, como última consequência do desenvolvimento do projeto, nós estamos já em fase de conclusão com o Ministério do Planejamento para a inclusão de requisitos de sustentabilidade nas compras públicas, primeiramente do nosso Ministério com relação ao papel. Então nós vamos aproveitar o projeto também e tentar incluir critérios de sustentabilidade nas compras públicas do governo, né, para agir como um consumidor, né, que também, para tentar fazer a rotulagem ambiental começar a andar no nosso país. Então tudo é consequência de uma única experiência, mas uma única empresa vai ter esse selo.